Tudo bom, pessoal? Estamos aqui para mais uma classe de integração. Então, seja muito bem-vindo, você que está chegando aí agora nesta nossa live. E o tema de hoje é a centralidade de Jesus Cristo no aspecto da adoração e sobre a questão da palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso, se o Senhor assim nos permitir. Espero que você esteja podendo assim aprender um pouco mais, né, e se preparando para o seu compromisso com o Senhor da igreja em sua igreja. Amém? Que Deus possa nos abençoar dessa forma. Vamos orar? Vamos pedir a Ele isso, que Ele nos ajude, que Ele abençoe você, para você compreender aquilo que é preciso e que Ele te dê a bênção dele para você viver isso a cada dia, colocar isso em prática. Querido Deus, nós te pedimos que a bênção do Senhor, teu conselho gracioso esteja sobre nós nessa hora para transmitir sua palavra. E a bênção do Senhor esteja sobre aqueles que ouvem, para ajudá-los, ó Deus, perceber, compreender e ter, ó Deus, da tua parte, não só o conhecimento, mas também a ajuda para praticá-la dia após dia. A nossa oração é essa, que o Senhor nos abençoe mais uma vez com o teu conselho no nome de Jesus. Então, alunos, sejam bem-vindos, irmãos, aqueles que nos ouvem, que o Senhor realmente nos agracie. A parte que nós vamos estudar hoje sobre a adoração, e a gente está mostrando sobre o nosso entendimento a respeito desses detalhes, né? Já falamos um pouco sobre a centralidade de Jesus Cristo, falamos a respeito, né, dos mandamentos recíprocos, do corpo de Cristo, que é a igreja, falamos dessas coisas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa questão da adoração. A adoração, nós entendemos, né, que precisamos ter uma vida e que em nossa devoção esteja manifesta a adoração. A adoração, naturalmente, não é algo que a gente faz no sentido só de canto ou de uma atitude, um gesto qualquer, mas é uma atitude de vida, é, na verdade, uma rendição, um reconhecimento em toda a nossa vida, isso reflete em toda a nossa vida. Então, essa é uma atitude interior. Naturalmente, ela é uma expressão, né? Essa atitude interior, ela se manifesta como uma expressão externa. Isso nós percebemos mais ainda, evidentemente, quando estamos louvando, quando estamos, às vezes, ali num momento não só de louvor, mas até mesmo nas nossas orações, nos nossos momentos de meditação da palavra, e no nosso serviço ao próximo, em tudo isso, a adoração ao nosso Deus é manifesta, porque é algo que se extravasa, né? Algo que a gente consegue ver, mas de algo que já está acontecendo lá dentro de nós. Antes de acontecer algo, né, no nosso entorno, acontece algo lá dentro da nossa vida, que é essa disposição que Deus colocou dentro de nós de conhecê-lo, de reconhecê-lo como único Deus, como Deus poderoso, que é um santo, tremendo Deus, magnífico Deus, né, exaltado, maravilhoso. E naturalmente, quando nós vamos demonstrar uma atitude de serviço a esse Deus, nós o fazemos demonstrando assim a nossa fé nele, e o que isso faz com a nossa vida, essa transformação, a gente poderia até dizer, por que não, né, é o próprio Deus trabalhando dentro de nós, trazendo a sua imagem, né, novamente para o ponto correto, ou seja, uma restauração da imagem dele em nós. É por isso que a gente é condicionado, é ajudado a, né, colocar isso para fora de uma forma que a gente percebe, né, quando esta adoração de fato é dada ao nosso Deus. Então, a Escritura afirma lá em João, no capítulo 4, no versículo 21 e 24, assim, disse Jesus, ou declarou Jesus: creia em mim, mulher. Ele falando com a mulher samaritana. Está próxima a hora em que você não adorará ao Pai, neste monte ou naquele, né? Não é aqui, não é em Jerusalém. A ideia que Jesus estava trazendo para ela não era a questão de um lugar, percebe?
como é uma questão de uma atitude interior. E aí Jesus diz assim, ó: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou esta hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então essa adoração tem a ver com a atitude interior. Não é assim? É uma atitude de confiança, a fé, de gratidão, reflete nossas atitudes externas, como eu disse, e ela manifesta com expressões de gratidão, de elogio, de exaltação, não é assim? De engrandecimento. Nós apontamos para Deus e nós nos curvamos diante de Deus. Adoramos o Senhor em cada atitude de obediência. Essa é uma forma de demonstrar a nossa adoração, é a obediência. Então, toda vez que nós nos humilhamos, né, quando nós nos curvamos à palavra, obedecemos à palavra, isso é um serviço, é uma adoração também, é uma aproximação e um reconhecimento da pessoa do nosso Deus e de Cristo. Então, não podemos adorar a Deus apenas como se fosse um teatro, um mero rito, atitudes vistas externamente. Não é isso. Precisa que isso seja conectado com a nossa vida, o nosso coração. Então, é obediência. Deus, ele vê o coração. Não adianta a gente se achegar a ele, né? Mas lá dentro nós estamos longe. Deus conhece, Deus sabe. Então a verdadeira adoração é uma adoração que é dedicada a partir deste reconhecimento, dessa obediência, dessa sujeição a Cristo e a sua palavra. Jesus nos ensinou lá em Lucas 6,45, por exemplo, que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no coração dele. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Perceba. Então, não existe um coração nesse aspecto que está isento, que está vazio, que está neutro. Ou tem coisas boas ou tem coisas más. Então, o que vai sair? O que vai fluir? Vai fluir se a gente tiver, né, esta presença do Espírito, o prazer na palavra, como disse o salmista, o meditar nessa palavra dia e noite, esta forma de obediência, essa atitude de querer agradar a Deus, vai tornando o nosso coração cheio de uma riqueza de coisas boas. Então, quando nós buscamos algo lá dentro, o que vai acontecer? A gente vai tirar coisas boas. Mas quando isso não existe, naturalmente vão sair coisas que não são tão boas assim, não é? Porque a boca fala do que está cheio o coração, e isso também está ali registrado em Lucas 6,45. Lógico, a gente está associando aqui a adoração com este louvor, com este reconhecimento, com esta exaltação, com esta devoção a Deus, que vai acabar sendo expressa em palavras, não apenas em atitudes, mas também em atitudes. Mas é algo que vem de dentro, não está simplesmente aqui fora, ok? Uma outra passagem que a gente poderia lembrar para poder fazer esta associação é Marcos 7, 21 e 23, onde está escrito: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então a grande pergunta que fica aqui, se de lá de dentro vem todas essas coisas ruins, como que nós vamos adorar a Deus? Por isso que Jesus disse: em espírito e em verdade. É também pelo espírito e pela verdade. É por isso que precisamos conhecê-lo. Como que a gente conhece a Deus? É pela sua palavra. Então, quanto mais nós meditamos na palavra, né, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Lembra o salmista falando isso no Salmo 19? Então, esta é uma das características que nos ajuda
dar a Cristo, dar a Deus um louvor verdadeiro, uma adoração verdadeira. E outra porque somos o templo do Espírito. Naturalmente, quem não tem o Espírito de Deus, de Cristo, não pode adorá-lo em espírito e em verdade. Não tem conhecimento do Senhor. Né? As pessoas, naturalmente, as coisas criadas glorificam a Deus. Mas como que alguém vai dar a Deus um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração? É alguém que naturalmente está em comunhão com Ele através de sua palavra, do seu Espírito, através de Cristo Jesus. É por isso que Cristo é também central neste aspecto da nossa devoção, porque nós só podemos conhecer a Deus por Cristo Jesus. É por isso que o Espírito é imprescindível nessa tarefa, porque nós só podemos nos achegar a Ele pela ação do Espírito de Deus em nossa vida. Ele vai nos convencer, vai nos conduzir em toda a verdade, e a verdade que é Jesus é que nos liga ao Pai, que vai fazer com que a gente dê ao Pai, dê a Deus a verdadeira adoração, a verdadeira devoção. Ok? A Escritura diz lá em 1 Coríntios 3, 16, 17, não sabeis que sois vós santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, a questão é essa. Para que o nosso coração seja limpo, não cheio daquelas coisas horrorosas, a gente precisa desse trabalhar de Deus em nós através de sua palavra, seu Espírito, da obra de Cristo, que é esse processo de regeneração. Quando ele começa esse trabalho em nossa vida, ele vai moldando o nosso caráter de novo, para a gente ser conforme a imagem de Jesus Cristo, seu Filho. É por isso que Jesus é central na adoração, na vida da igreja, ok? Então, já disse isso, né, que o salmista Davi acertou quando ele clama a Deus, né, no Salmo 19:14, pedindo que as palavras dos lábios dele, da boca, né, a meditação de seu coração fosse agradável ao Senhor, que era a sua rocha, que era o seu resgatador. Percebe? Então só há esta relação desta verdadeira adoração a partir de um coração resgatado, alguém em que a regeneração já iniciou, a salvação chegou nesta vida, o processo de salvação, né, está ali acontecendo, essa pessoa já tem o conhecimento da verdade de Cristo, de Deus em Cristo, e isso une essa pessoa a Deus e, portanto, esta pessoa pode adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não apenas no sentido de glorificá-lo, né? Porque todas as coisas dão glórias a Deus por sua própria existência, mas porque Deus as criou, né? Criou para a glória dele. Mas é diferente esse aspecto que a gente está dizendo da adoração como algo que nós expressamos. E a gente vai expressar a partir desse conhecimento, é uma atitude consciente dessa devoção que nós fazemos ao nosso Deus. Então a verdadeira adoração, ela está ligada à fé, à confiança, porque nem sempre entenderemos a razão, teremos que confiar e obedecer, como aconteceu com Abraão, quando o Senhor lhe pediu que sacrificasse seu filho Isaque, lá em Gênesis 22, 9 a 11. Abraão teve uma atitude de obediência. É bem possível que, a priori, ele não entendesse por que Deus estava pedindo aquele filho como sacrifício se era o filho da promessa. Mas a gente percebe com clareza a fé presente nessa devoção, nessa adoração, nesse serviço, que ele realmente dispôs o coração em fazê-lo, porque lá em Hebreus, o autor aos Hebreus explica e diz que ele teve fé, né, entendendo que Deus era capaz até mesmo de trazer o menino à vida. Mas o que Deus havia lhe pedido, aquela condição, ele estava ali pela fé disposto a ofertar, a dar, a realizar, a fazer. Então Abraão ali estava agradando a Deus, né, louvando, adorando a Deus pela obediência, naturalmente pela fé. Não é à toa que a Escritura vai dizer que ele é, né, o pai da fé, o amigo de Deus. Então, esse reconhecimento
né, esse adorar, esse reconhecimento de Deus em tudo em nossa vida e em todas as circunstâncias da nossa vida, inclusive agora, né, sobre essa situação difícil que a gente está enfrentando, tendo que ficar mais isolados, uns dos outros, um pouco distantes, ou bastante distantes, alguns. Então, o que acontece? Essas circunstâncias ruins, ou mesmo quando elas são boas circunstâncias, cada situação da nossa vida, a gente precisa entender e reconhecer que Deus é o soberano, Deus é o Senhor da nossa vida, ok? A expressão talvez mais própria, né, propícia para a gente entender isso seria a do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17. Veja se não enquadra bem nessa relação, né, adorar a Deus a despeito das circunstâncias, a despeito das questões. Lembra de Paulo e de Silas? Eles estavam lá presos na prisão, né, e adoravam a Deus, louvavam a Deus. Será que essa seria a minha, a sua atitude, depois de humilhados, depois de apanhar por causa do amor de Cristo, por causa da pregação do Evangelho? Será que nós teríamos aquela atitude? Mas é exatamente isso, é a atitude correta de não permitir que o mal que reside em nós prevaleça, antes pelo contrário, a graça da presença de Deus, do seu caráter, né, apareça. Então, ao invés de ter ódio ali no coração de Paulo, de Silas, havia uma gratidão por sofrer por Cristo, por poder pregar o evangelho e ser fiel a Deus, por poder louvá-lo ainda que presos, ainda que ensanguentados, cheios de dor ali pelas feridas. E esse é o desafio do cristão, adorá-lo a despeito das situações. Então, Abacuque 3,17 diz assim, ainda que na figueira tenham sido destruídos todos os figos, imagine isso, ainda, né, que não haja então fruto lá na figueira, sem ficar sequer nenhum rebento, ainda que a oliveira fique seca, e que os campos se tornem estéreis, ainda que os rebanhos morram. Já pensou? Você, nessa situação, no meio lá das pastagens, seu gado, de repente, morreu tudo. E aí? E agora? Às vezes sua fonte de renda, né? Toda a sua economia estava ali, toda a sua expectativa. E que os currais fiquem vazios. Pensa, nem um leitinho. Contudo, o profeta diz, eu me alegrarei no Senhor, serei feliz no Deus de minha salvação. Que desafio, irmãos. Que desafio de fé, de confiança e de saber que Deus é maior do que qualquer adversidade. E a gente precisa louvá-lo em toda e qualquer situação. Então, de fato, todo louvor, toda honra, toda glória somente pode ser dadas a Deus. Adorar deve ser algo natural para o cristão, embora essa naturalidade venha com o tempo cada vez mais forte, intensa, quanto mais a gente conhece a Deus através da palavra, do seu Espírito, das experiências que Deus permite a gente passar, porque elas nos fortalecem, não é assim que diz a Escritura? O Senhor nos prova e vai tirando a escória para ficar somente o metal precioso. Então, meu irmão, toda e qualquer situação, adore a Deus, louve a Deus. Mesmo quando tudo estiver difícil, louve o Senhor. Né? Procure ter uma vida que lá dentro você consiga tirar as coisas boas, porque lá está cheio de coisas boas, que é a palavra da verdade, que é a presença da verdade do próprio Cristo. E procure deixar essas coisas saírem através dos seus lábios, em reconhecimento ao Senhor, em adoração, em devoção, em gratidão, em fé, sabendo que Ele está no controle, somente Ele. Ele vai dar, né, uma boa direção para você seguir, uma direção firme. Ele vai dar a você a visão correta. E ainda que as coisas não aconteçam do jeito que nós imaginávamos, nós vamos continuar louvando a Ele, adorando a Ele, porque Ele já fez em nós e por nós o que ninguém poderia fazer,
que é esta redenção, e ele aplica essa redenção a mim e a você. Ele nos salva por Cristo Jesus, sua obra ali realizada naquela cruz. Então, aqui a gente fecha, né, essa palavra da adoração com esta exclamação: que sejamos verdadeiros adoradores. Afinal, o fim principal do homem tem base nessas verdades, não é? Lá na pergunta de número 1 do nosso breve catecismo, o catecismo menor de Westminster, o fim principal do homem qual é? Lembra? Isso. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E onde nós vemos isso na Escritura? Você pode ver isso na Escritura, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos. Deixa eu abrir aqui e ler para você. Lá no capítulo 11, no versículo 36. Olha que lindo lá. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, é algo que a gente precisa colocar firme na nossa vida. O nosso coração precisa estar firmado nessa palavra. 1 Coríntios 10, 31, Paulo explica assim, porque, ou porquanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha aqui. Então, as Escrituras já vão dando para a gente, né, a dica certa, por que existimos em Deus, porque Deus nos chama para a sua presença, glorificá-lo, né, da forma como só Ele deve ser glorificado. Lá em Romanos 14, versos 7 e 8, Paulo diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, ou quer morramos, somos do Senhor. Você percebe que essa expressão de pertencimento, é por isso que Ele é o Senhor, é o Kyrios na nossa vida. Existem outras passagens no Salmo 73, em Isaías 43, 7, em Efésios 1, 5 e 6, Isaías 60. Você vai perceber isso, e as coisas são para a glória do Senhor. Então você tem agora, né, um outro aspecto daquilo que a gente entende, compreende como coisas que são importantes, são elementos cruciais na nossa fé e a maneira como entendemos isso, por exemplo, em relação à Escritura. Então, o que é a Bíblia para nós, né? Os cristãos, principalmente nós aqui da Igreja Presbiteriana, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana no bairro Flamengo. A IPB ela adota a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor, como símbolos de fé, como exposição das doutrinas bíblicas. Contudo, a nossa única regra de fé e de prática são as Escrituras, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática para o cristão, para nós. Então, quando você lê passagens como Efésios 5, 26, o Efésios 6, 17, como Lucas 8, 11, como Romanos 10, 17, como Salmo 119, 11, você vai perceber isso, o que é a palavra de Deus. Então, essa palavra, a palavra rica, a palavra única, uma palavra que o Senhor concede para dirigir o seu povo. Quando dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, estamos dizendo que o valor que nós damos à Escritura é total. Nós não duvidamos em nada da Escritura, nós acreditamos em tudo que a Escritura, que é a palavra de Deus, revela para nós, para a gente poder segui-lo, para a gente poder conhecê-lo, para a gente poder servi-lo.
E isso do Gênesis até o Apocalipse. Nada nós vamos tirar ou acrescentar essa palavra. Então ela é para nós a palavra de Deus em toda a sua extensão. Os reformadores defenderam isso lá como sola escritura, né? E toda a escritura, não é só parte da escritura, como alguns queriam dizer. Não, nós temos toda a escritura como palavra de Deus, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E você vê isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. A Bíblia ela possui 66 livros, o seu conjunto, né? Essa biblioteca, né? E 39 livros estão no Velho Testamento e 27 livros estão lá no Novo Testamento. Como ela é assim classificada? Como ela é dividida, distribuída para melhor a gente compreender como é esse processo dessa formação desta biblioteca, embora é um único livro, né, para a gente. Você tem os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, né, os livros da lei, escritos ali por Moisés. Deus usou Moisés para trazer-nos este conhecimento. Depois você tem 12 livros históricos, não é? Depois você tem mais 5 livros poéticos, começa lá em Jó, termina lá em Provérbios, Cânticos, e você tem os livros proféticos depois, no período ali, no processo ali do Velho Testamento. Você tem os livros grandes, como Isaías, né, Jeremias, tal, eles são chamados de profetas maiores. E os profetas menores que têm um escopo de revelação um pouco menor nesse sentido. Então a gente entende esses livros dessa forma, são 17 livros ao todo e compõem os livros proféticos. Quando partimos para o Novo Testamento, a divisão são da seguinte forma. Você tem 4 evangelhos. Os 3 evangelhos são bem parecidos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Então a gente chama eles de evangelhos sinóticos. Eles têm uma semelhança maior. E tem um que é um pouquinho mais diferente. Então ele não entra dentro dessa classificação, mas é um evangelho. Então você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então esses 4 são os evangelhos. O evangelho, naturalmente, eles contam a mesma coisa, que é a história de Cristo, né? A ideia ali do nascimento, de sua missão, o período de sua missão, e todos eles narram a questão de sua morte e sua ressurreição. Então você tem depois as cartas paulinas, que são 13 cartas, né? Você tem 2 cartas pastorais, que também é de Paulo, né? Então cartas destinadas aos pastores, né? 3, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e você tem 7 cartas gerais e o livro da revelação, que é Apocalipse. Então você vai ter aí 27 livros no Novo Testamento e 39 no Velho. Qual é o ensinamento principal da Escritura? Então a gente poderia pensar nisso. A Bíblia fala de um assunto único? Evidentemente não, ela trata de muitos assuntos, todavia existe um ponto central da Escritura. O que a Escritura principalmente quer trazer para nós? A gente não pode perder esse feeling, né, na leitura da Escritura. Para mim é isso aqui, ó. Romanos 15, versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, ela vai falar de uma esperança. E que é a nossa esperança, senão a promessa, né, de um resgate através de um mediador, que é Jesus o Cristo. Então, isto é a história de Deus para nós, a humanidade, para aqueles que são salvos, o poder de Deus, essa revelação, o poder de Deus que leva-nos ao conhecimento e à presença de Deus por Cristo Jesus. Lá em Romanos 16, 26, Paulo ainda escreve assim, ó, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. O
que ele está falando? Ele está falando da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Ele se manifestou no tempo e Deus assim aprove, né? Ou seja, a promessa de Deus se cumpriu e agora permanece essa mensagem que é a obra de Deus, né, por Cristo Jesus sendo realizada na vida do homem. Então a Escritura ela fala disso com como um fio de ouro, vou pensar assim. Isso liga todo o aspecto profético da Escritura, tudo está voltado para a pessoa do Redentor, nesse sentido, da pessoa de Deus, Filho, nesse aspecto. Então, Deus Pai, né, faz esta promessa de que o Messias viria, ele é o Filho de Deus, que vem, redime e que agora está nesse processo de reunir todo o povo que Deus escolhe, traz a ele, diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, mas ao mesmo tempo ele falou também que ninguém iria a ele se o Pai não trouxesse, se o Pai não desse. Então isso é muito lindo, a gente perceber essa questão aí, como Deus é um Deus maravilhoso. Bom, ter a Bíblia como regra de fé e de prática nos leva à responsabilidade de não só conhecê-la, também colocá-la em prática. Olha, meu irmão, não adianta você saber a Bíblia de cor e você desprezar a prática da Escritura. Naturalmente, se você fizer isso, você não está dizendo na sua vida, como uma forma de adoração, uma atitude de obediência, e você realmente confia, crê na palavra de Deus e tem essa palavra como regra de fé, mas também de prática. Então não é somente confiar ou somente saber, é também colocar isso em evidência na nossa vida de forma prática. Então é bem prático quando você ouve a Escritura ensinando você a respeito de não falar mentira. Então você deve falar a verdade. Você vai esforçar-se por praticar isso cada dia na sua vida. Você vai colocar em prática, por exemplo, o que a Bíblia orienta você a fazer, de não julgar uns aos outros, mas ter consideração, ter amor uns pelos outros. E este amor leva você a ser verdadeiro com as pessoas, não é ser fingido, ser verdadeiro e ser capaz de instruir o outro, de exortar, de ensinar o outro, de repreender o outro no amor de Deus, de Cristo, porque isso tudo está ali intrínseco, está ligado, e é para isso que a Escritura tem sido dada a nós, para a gente poder olhar para ela, não só como regra de fé, mas também como algo que a gente experimenta, a gente sabe e que a gente coloca em atividade, coloca em dinâmico, é visto por nós através, né, das nossas atitudes. Ou seja, a maneira que eu vivo é aquela maneira pela qual eu tenho crido nessa verdade e por ela sou guiado. Então isso é muito importante, ok? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, por exemplo, você tem Paulo escrevendo o seguinte: por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, ele dizendo, né, à igreja de Tessalônica, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera, olha só a palavrinha aí, ó, opera em vós, os que crestes. Percebeu aqui? Então não é simplesmente que eles receberam a palavra porque entenderam, ouviram e aceitaram a palavra, o conhecimento, mas eles estão dizendo que esta palavra, Paulo está dizendo, está operando, ela está sendo praticada pela vida da igreja. E é assim que precisa ser na minha vida, na sua vida hoje. Lá em Tiago 1, 21 a 25, também a gente percebe isso, olha só. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual, essa palavra é a palavra de Deus, é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. É verdade. Aquele que ouve a palavra, lá em Tiago vai dizer isso também, né? Mas não pratica. Religião essa, né? Religião falsa. Mas aquele que ouve a palavra,
mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece de sua aparência. Não é? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz ou bem-aventurado naquilo que fizer. Tiago 1, 21, 25. Bom, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Também ele afirmou lá em João 17, no verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E um texto que eu falo sempre, os irmãos vão concordar, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que benção. Por que não ler também Mateus 22, 29, que Jesus respondeu assim, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, que sabemos da lei de Deus? Amamos a palavra de Deus? Amamos o Senhor? Como demonstramos isso? Deve haver em mim, deve haver em você, em nós, um desejo como o do salmista. No Salmo 119, no versículo 97, o salmista expressou assim: como eu amo a tua lei. Medito nela o dia inteiro. Tá vendo? Então, alguém que de fato tem demonstrado isso, tem amado o Senhor, tem procurado amar o Senhor acima de tudo, acima de todos, uma devoção ímpar, não é? É alguém que de fato está observando a palavra, está guardando a palavra no coração, está colocando a palavra em prática. Medita nessa palavra. Meu irmão, não perca tempo, né? Comece logo cedinho, lembrar da palavra, aplica essa palavra à sua vida, ao longo do seu dia, fale dessa palavra, ensine essa palavra para outra pessoa. É isso que a gente deve fazer. Se nós dizemos que a Bíblia é a regra de fé e de prática para a nossa vida, a gente pode falar de um tudo, sabe? No sentido assim de comentar com alguém, um bate-papo, uma conversa. A gente pode falar de futebol, né? de política, embora muitos falam que isso não é algo que a gente se discute. Mas não é discutir, não. Você está conversando, está falando. Mas sabe, melhor é falar da palavra de Deus. Falar de como essa palavra está transformando nossa vida, como ela direciona a nossa vida. E isso vai ajudar muito pessoas a também ser direcionadas, porque a palavra de Deus é a verdade. E por que não lembrar Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, onde está escrito: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, na palavra do Senhor, ela precisa permear nossa vida todo o tempo, toda a nossa vida. Nela deve estar a nossa alegria, nela deve estar o nosso prazer, a nossa confiança. O salmista, no Salmo 119, versículo 174, ele diz assim: anseio por tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Então a palavra do Senhor é assim, uma palavra viva, uma palavra que permanece, ela não passará jamais. O Senhor disse isso, né? E lá em Efésios 6, verso 17, a Bíblia está falando da armadura de Deus, né? E parte dela é isso, a palavra comparada a uma espada, não é assim? Então ela faz parte da armadura de Deus. Lá está escrito: tomai também o capacete da salvação e a espada
do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, com ela nós vamos lutar. É com a palavra, pela palavra, que a gente vai vencer. Não é assim? Como? Né? Falando, crendo, vivendo esta palavra. O salmista, por exemplo, no Salmo 40, 17, ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Então, quando tu tiver difícil, você lembra da palavra. Não, é verdade, Senhor, eu sou alguém pelo qual não posso, mas há um que pode, é o Senhor. Eu sou alguém simples, humilde, pobre, eu sou alguém carente, mas o Senhor é que sustenta a minha vida, o Senhor é quem realmente cuida de mim. Então essa é uma atitude de fé, é uma atitude de confiança, é ter a palavra de Deus trazida à mente, ao coração, e a gente vai viver isso, buscar expressar isso todo dia na nossa vida para o louvor e glória do nosso Deus. Uma pergunta, não é? A lei está resumida na Escritura e compreendida nos 10 mandamentos, correto? Correto. Então está lá onde? Êxodo 20, de 1 a 17, ok? Então, encerrando aqui esse momento, que a gente vai deixar para a semana que vem fazer uma recapitulação assim, com algumas passagens, algumas perguntas, e a gente vai entrar depois no aspecto da evangelização. Embora eu já falei um pouco disso numa aula aí de escola bíblica dominical, vou retomar rapidinho sobre esse tema para a gente entrar no aspecto da mordomia. Então, na próxima aula a gente vai tratar, vamos responder algumas questões e queremos dar seguimento aí neste aspecto. Mas eu quero perguntar: alguém pode ser salvo pelas obras da lei? Então a Bíblia ela vai nos ajudar a compreender isso, para você entender o que eu estou dizendo. Porque a Escritura é de fato nossa única regra de fé e de prática, porque que é dela que a gente tem todo o conhecimento de Deus, sua vontade para a minha vida, para a nossa vida, para a sua vida. Então, em Gálatas 2,16 está escrito: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido que, ou em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Percebeu aqui a importância da Escritura, ela trazer para nós esta luz, essa revelação, o direcionamento, é a palavra que vai não só trazendo o conselho, mas ela vai guiando a gente em cada passo, em cada situação, em cada questão, questionamento. É na Escritura que devemos buscar a resposta. Então que o Senhor nos ajude, nos abençoe muito, para que nós sejamos homens e mulheres que meditam, que leem, que têm prazer na leitura, na meditação da palavra de Deus e de Cristo. Cristo é central nessa palavra, a gente viu isso, é a palavra de Deus de acordo com 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1, 19 e 21, elas são o quê? A Escritura Sagrada, é a palavra inspirada por Deus, é a nossa única regra de fé e de prática, ok? Então, dessa forma, nós sabemos essas coisas e a gente precisa colocar isso não só dentro aqui da cachola, a gente precisa colocar isso na alma, a gente precisa colocar isso no coração e a gente precisa colocar isso em atitude, transformar a nossa fé em atitude nesse sentido. Como que a gente faz isso? É conhecendo, sim, mas também obedecendo, pondo em prática, praticando a palavra de Cristo. Que o Senhor nos ajude, que Ele abençoe a mim e a você, para a gente ser um cristão que não se envergonha,
desta palavra, antes pelo contrário, domina essa palavra, ou seja, tem lido, tem meditado e tem praticado a glória e louvor do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos encerrar aqui hoje e na próxima semana a gente vem falando sobre essa questão aí de, como eu falei, fazendo um resumão aqui sobre a Escritura, entrando no aspecto da evangelização. Tá joia? E se der, a gente até começa a mordomia, mas eu acho que vai depender de como a gente vai processar o nosso tempo, né? Eu estou procurando fazer um pouquinho menor nossas lives, até por causa da situação que a gente tem vivido aí, com essa sobrecarga na internet, e tem sido difícil. Os irmãos têm acompanhado a nossa luta para fazer isso, tanto que a gente mudou o estilo, não está dando para fazer isso, uma transmissão ao vivo, mas a gente está gravando e postando, colocando para vocês isso aí disposto. Se você tiver alguma questão, alguma pergunta, pode depois me mandar um zap aí, pode me ligar, que eu terei o maior prazer em lhe ajudar com a graça do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por sua palavra, obrigado pela centralidade dessa palavra em nossa vida e como o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor não só nos deu o conhecimento da salvação, mas na sua palavra dá-nos toda a instrução necessária para a gente não apenas conhecer, mas para a gente viver uma vida que louva, que adora o Senhor, que agrada ao Senhor, para a gente poder ser restaurado, recuperado na nossa imagem, conforme o Senhor nos formou lá no Éden, e até mesmo melhor do que isso, porque no novo Éden, ou seja, o novo céu, nova terra que o Senhor está preparando para nós, nós estaremos jamais na possibilidade de cair. Quando o Senhor fizer esta obra por completo, o pecado será finalmente retirado, não haverá mais uma ordem, um mandato probatório, nós estaremos para sempre com o Senhor, essa obra consumada, realizada, e nós só podemos te louvar por toda essa palavra, por toda essa verdade, por todo esse propósito com o qual o Senhor nos tem agraciado. Muito obrigado, Senhor. Que realmente o Senhor nos ajude a adorar o Senhor e a crer e obedecer a sua palavra de uma forma realmente que isso seja transformado num ato cultico, seja numa devoção interior que se externa em todos os aspectos da nossa vida, a gente buscando com a bênção do teu Santo Espírito, olhar para a sua palavra e não rejeitá-la, antes pelo contrário, abraçá-la com afinco, dedicar-nos em sujeitar-nos a ela, toda a nossa vontade, a nossa vida, a nossa mente, moldar todo o nosso ser conforme a palavra do Senhor e o caráter de Jesus. Essa é a nossa oração, nossa gratidão ao Senhor, no nome de Cristo. Amém. Bem, pessoal, paramos por aqui. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja com você. Até a próxima aula. Deus te abençoe.